Existe um torcedor que também tá tenso, mas não é só o torcedor não, acho que é mais o presidente desse time, que é o Augusto Melo. Porque a gente viu, os muros apareceram pichados hoje pela manhã, lá do Parque São Jorge, não vai ter golpe, Andrei safado, Tuma safado, todo mundo é safado. O fato é que a gente sabe que o conselho e os conselheiros do Core do Timão recomendaram o afastamento de Augusto Melo. E aí fica aquela grande pergunta, né? Se isso acontecer na quinta-feira, quando eles votam, fica afastado Augusto Melo. Quem que assume mesmo, Pedro Ramiro, que tá com a gente aqui, é o presidente do conselho, não é isso? Tudo bem, gente? Um abraço pra vocês. Na verdade, o primeiro vice. O primeiro vice, bem lembrado. o Osmar Stabile, é quem assumiria isso. E aí assumiu, aí vai pros sócios. Só que tem um problema, viu? Qual? O Romeu Tuma Júnior tá reunido nesse momento com membros da Gaviões da Fiel. Segundo os presidentes do Tapa clube, na né? cara deve ser o mínimo que tá O primeiro acontecendo. presidente é o Augusto Melo e o segundo presidente é o presidente da Gaviões da Fiel no Corinthians, né? Isso é um Com detalhe relação a importante. quem manda. Com relação à Vice é o hierarquia. presidente dos Gaviões. Exatamente. Tá. E aí o detalhe é, eles estão conversando agora para ver se conseguem adiar essa votação para depois de dezembro, para depois do fim do inquérito envolvendo a Vaidbet. Então esse é o grande É detalhe. o certo a se fazer. O certo a se fazer. Sim. Também acho. A gente não sabe se o Romeu Tuma Júnior vai acatar isso. Se ele, de fato, vai topar. Eu acredito que vá. Principalmente pela pressão que ele tem sofrido e até algumas situações de alguns torcedores que devem ir ao Parque São Jorge na quinta-feira para protestar. Então vamos ver se vai ter novidade com relação a esse assunto. Gol! Quem que é esse irmão aí? Minjai. Minjai. Pensei que você ia dar uma zoada. Não, mas é o nome dele. É que no Minha eu falei, nossa, Então, Minjai, é gol o do Minjai. Bayern pra cima do PSG lá. Mas o que o Ramiro tá falando, vamos lá, gente. Essa reunião aí, qual a minha visão? Pô, espera terminar o inquérito, querem adiar a votação, show. Se não querem, o Romeu, ele tinha que chegar e falar com o presidente dos Gaviões, falar, deixa eu te explicar por que a gente não tá esperando. Olha a quantidade de evidência que a gente já tem aqui, mesmo sem a conclusão. A gente já sabe de algo. Por isso que a gente tá tentando o impeachment o mais rápido possível. Aí, acho que até poderia ser explicável. Mas Então, o que a gente sabe, a gente já sabe de algo, assim... pra mim, eu não sei. Claro, Mas é o único motivo que eu Romeu vejo. Tuma Júnior, ele é delegado de polícia, né? É o único, exato, é o único motivo que eu vejo. Falar, ô PDV, ó, eu sei que vocês estão com o Augusto, mas deixa eu explicar, ó. Cara, se você postergar, ou seja, se você adiar esse julgamento, esse processo de impeachment, aqui, ó. A mais B mais C mais D. Tá vendo o que ele fez? Isso aqui vai explodir de qualquer jeito. Vamos tirar ele agora. Aí, show. Mas né? ainda assim, você não existe culpado de véspera. Eu entendo. Não Eu existe entendo. culpado Na de minha véspera. visão, esse é o único motivo dele tentar convencer o não adiamento. Porque no que você tá falando, aí o correto realmente é você esperar, falar, ó, espera o inquérito. Terminou o inquérito, ele realmente é culpado, aí instaura-se o processo de impeachment, e ponto. Porque assim, é interessante que você tenha um conselho, que você tenha ali conselheiros, que você tenha a política do clube sempre em alerta com relação a qualquer irregularidade e que se investigue e que você sempre mostre para quem está no comando que, né, aquela pessoa está sendo de alguma forma sempre vigiada. Agora, por que essas pessoas não agiram dessa forma nos anos de administração de Duílio, de Andrés, de Roberto, de Mário Gobi? Onde estavam essas pessoas, entendeu? Que agora querem com tanta urgência O impeachment. empichar um presidente Bandeira boa que talvez você levanta. impopular, Bandeira boa que talvez que não seja o melhor dirigente. A gente aqui, pô, do Resenha, o que a gente criticou o Augusto Melo esse ano é uma barbaridade. E com razão no E início com do razão. ano. Porque a gente não criticava ele por ser ele, pelas coisas que Exatamente. ele fazia e deixava acontecer, de erros até com contratação de cara que tava certo e não tá mais certo. Exatamente, e assim, e a questão, o caso Vaidbet, ele precisa ser investigado até o fim e que você entenda de fato o que aconteceu e se alguém foi beneficiado por conta disso usando o Corinthians. Dentro disso, aí sim você deve votar, você deve começar um trâmite desde o início com relação ao E impeachment essa de um bandeira presidente. é importante. É estranho quando, em gestões de André Sanches, você tinha o que sempre se falou, né, de escândalo de fornecedor que não era pago, o empresário que tinha 4, 5 jogadores e todos
eram contratados pro Corinthians, nada contra. Como é que aqueles caras foram todos pro Cuiabá depois? O Ramiro, me ajuda aí. Jogadores que vieram de fora do mesmo empresário. Nossa, eu não vou lembrar o nome. Ele era muito... Coitado, não digo nem coitado, mas tava numa fase ruim. Tava numa fase muito ruim. Vieram 2 caras pro Corinthians. Thiaguinho, não? Não, ele era um cara que... não vou lembrar. Bruno... Não vou lembrar agora. É um atacante. Que veio junto com o Thiaguinho, né? O Bruno... Assim, Do Nacional lá, aqueles dois jogadores do vieram Nacional. né? O Thiaguinho, eu esqueci o Bruno, sobre o nome dele. Não, mas não é nenhum desses. Mas assim, o ponto é... 2 caras que depois eles foram, assim, imediatamente emprestados pro Cuiabá. Os caras foram pro Cuiabá. Jonathan Cafu. Jonathan Cafu e tinha mais um. E o Bruno Xavier, que só Acho pra que gente é isso. lembrar do E aí Corinthians. tinha o Matheus Jesus também. Isso. Uns caras que aparecem. Então, assim, cadê o conselho que não olhou isso? Cadê o conselho que não viu, por exemplo, a Taunza? Vocês lembram? A Taunza ia pagar o Paulinho. Quem que trouxe o Paulinho Exato. que deixou um rombo? Ninguém investigou isso, ou seja, não instaurou-se um processo para tentar tirar o cara que deu uma garantia pro clube, que ia pagar os salários do Paulinho, e o Paulinho não foi pago. Inclusive, o Paulinho foi um dos caras que melhor, na minha visão, assim, foi ser humano com o Corinthians. Machucou, falou não quero salário, ficava treinando sem ganhar, e tudo bem, ganhou uma baita grana. Onde estavam esses conselheiros? Então, essa bandeira que o PDV levantou, para mim, ela é muito correta. Ao mesmo tempo, esses erros não justificam outros. Então, se não levantou bandeira antes e levantou agora, ok. Só que aí vocês vão ter que levantar essa bandeira sempre. Se saiu Augusto, exemplo, que eu acho que não vai acontecer. Sai o Augusto, vamos lá, pra prática. Assume um cara que é do lado do Andrés. Vocês vão ter que fazer um impeachment a cada ano. Exatamente. Vocês vão ter que No fazer... caso do Corinthians, meu Deus. No caso do Corinthians, vai ser um impeachment a cada 6 meses. Exato. Mas é quinta-feira, então, se não mudar nada, né, Ramiro? Exatamente. A gente aguarda o que vai acontecer. Aliás, eu mandei uma mensagem há pouco pro Romeu Tomás Júnior. Vamos ver se ele vai responder, se vai alterar a data. Mas a tendência é que, por enquanto, haja uma alteração. Vamos trazendo a informação aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, é uma situação, Martelli, quase que inédita, sem precedentes. Uma torcida, no caso, a Gaviões tem um peso gigantesco, como o Ramiro bem disse, apoiar, né, um apoio público a uma atual gestão. Sim. Normalmente os caras estão ali fora. Sempre oposição. É uma situação Foi sempre oposição. muito nova, assim. Sim. E que eu acho importante. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco nesse sentido. Sim, Agora você tem também razão.